Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui nossa criação de cenário para esse sábado, dia 30 de julho. Estamos acabando o mês de julho. Essa sexta-feira foi mágica pra gente lá no grupo VIP. Tudo que a gente deu de entrada, tudo que a gente analisou, bateu certinho. Peço desculpa se tiver algum ruído, alguma coisa assim. Tô gravando tarde aqui porque acabou agora o jogo da Tombense e do Sampaio Corrêa. Mais uma derrota do Sampaio Corrêa fora de casa, né? Sampaio Corrêa que dentro de casa aniquila todos os adversários. Se eu não me engano, são 8 vitórias e 2 empates em 10 jogos, ou 9 vitórias e 2 empates em 11 jogos. Fora de casa é ao contrário, né? São 2 empates e 9 derrotas. Acho que chegou a 10ª derrota, alguma coisa assim. Mas vamos lá, o caminhão de lixo está passando aqui, mas a gente vai fazer nossas análises aqui mesmo. Vamos embora, que a gente precisa ter jogo pra caramba nesse sábado, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui de interessante nesse sábado, dia 30 de julho. Vamos começar pela Suécia. Suécia acho que não tem nada de interessante aqui, né? Nesse sábado, o Darjefor pega o Kalmar. É jogo de meio de tabela, né? O Kalmar é sexto, o Darjefor é 16º. Jogo 10 horas da manhã. Cotação a Kalmar fora de casa 1,90, né? Bom, se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou tentar pegar esse Lei Darjefor. É o último colocado, né? Em 15 jogos tem 2 vitórias. Sundsvall e Vagerbos. Esse jogo aqui pra mim tem mais cara de over do que buscar alguma coisa no match odds, mas acho um jogo bem complicado aqui, eu vou pular. A Championship, que tá de volta, né? Teve hoje o primeiro jogo do Huddersfield contra o Burnley. A gente vai ter da Championship aqui uma rodada quase cheia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, são 22, são 24 jogos, são 24 da Championship, deixa eu ver aqui. São 20, né? Deixa eu ver se é alguma coisa aqui da classificação. São 24, é isso aí, são 24. Então a gente teve o primeiro jogo nessa sexta-feira, o Huddersfield contra o Burnley. A gente vai ter 9 jogos nesse sábado e tem, né, nosso horário nobre do domingo, Sunderland voltando para a Championship jogando no domingo. Vou pular aqui, tá? São todos os jogos praticamente no mesmo horário. Eu não venho aqui fazer a Championship no primeiro horário, então vou pular. Copa da Itália também vou pular, não tem muita coisa interessante. DFB Pokal, hoje a gente teve o massacre do Karlsruhe, 8-0. Um jogo que a gente conseguiu trabalhar bem o mercado de gols, né? A gente teve a classificação também do Nuremberg 2-0 e a gente teve a boa vitória, tranquila vitória, né, do Dortmund para cima do 1860 Munique, um time grande da Alemanha, né, um grande rival do Bayern de Munique historicamente na Alemanha, né? Hoje em dia figura ali pela 3ª divisão, mas se eu não me engano tem 2 DFB Pokal, então é um time grande. E esse jogo foi um pouco depois do jogo do Karlsruhe, que foi 8-0. Quando acabou o primeiro tempo do jogo do 1860 Munique contra o Dortmund, eu comentei que mesmo 3-0, para não se assustar em tentar pegar alguma coisa no mercado de gols muito para frente. Porque o 1860 Munique obviamente sabia que estava sendo eliminado, né? Não tinha muita assim, recuperação para buscar. E não iria para frente para tomar um 6-0, 7-0, alguma coisa do tipo. Acabou que não saiu nenhum gol no segundo tempo, tá? Ainda teremos jogos aqui de 4ª divisão contra a 2ª divisão, 5ª divisão, time amador contra a 3ª divisão, por exemplo. Vamos ver se a gente consegue filtrar alguma coisa aqui de interessante, tá? Vitória Berlim. Vitória Berlim, se eu não me engano, tá na 3ª divisão, tá? Deixa eu ver aqui. Último jogo do Vitória Berlim, se a gente consegue pegar alguma coisa. Contra o Meppen, é 3ª. Saarbrücken, 3ª divisão. Pega o Bochum, que está na 1ª divisão, né, que estava na 2ª divisão há 2 temporadas atrás. A temporada passada ele subiu junto com o Greuther Fürth, se manteve na 1ª divisão, fez uma campanha tipo, bem lúcida, né, sem ser aquela trocação louca de Bundesliga 2 levando para a Bundesliga 1. O Greuther Fürth tentou fazer isso e caiu com muita facilidade. O Bochum não teve nem tanto dificuldade em se manter na 1ª divisão. Eu entendo essa cotação baixa aqui para o Bochum, tá? Mas se eu vier fazer esse jogo, a gente vai ter alguns jogos, 8 horas da manhã. Se eu vier fazer esse jogo aqui, vai ser o mercado de gols, tá bom? Strahlen com São Paulo. O São Paulo começou bem a Bundesliga 2. Começa tipo São Paulo
do jeito que acabou a Bundesliga a temporada passada, né? Trocação, um time que faz bastante gol e toma bastante gol. Quando está na frente é um time muito bom de contra-ataque. Quando está atrás é um time que sempre busca uma recuperação de resultado. Pega o Strahlen, que se eu não me engano é da 4ª divisão, tá? Então a gente vai ter sempre essas odds bem esmagadas aqui para um time um pouco melhor, porque a partir da 4ª divisão, 5ª divisão, na Alemanha a gente tem divisões por região, né? Você tem abaixo da 3ª liga da Alemanha, a 4ª divisão é dividida por regiões. Então você pega a região Nordeste, você pega os times da região Nordeste e você pega a divisão. Aí você tem a divisão Sudeste, Sudoeste, você pega também a divisão. Então tem vários times na Alemanha, tipo amadores mesmo, entendeu? Que jogam a Copa da Alemanha. Você vai bater uma surpresa ou outra, mas na maioria das vezes passa o time de melhor divisão e o São Paulo é um time muito bem estruturado. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou também trabalhar o mercado de gols. Match odds não dá para trabalhar uma cotação aqui de 1,18, beleza? Regensburg e Colônia, aqui já é um jogo bem parelho, é um jogo de um time da 2ª divisão, o Regensburg dentro de casa. É um time que começou bem o campeonato, ó, venceu o Darmstadt, que para mim é um dos favoritos a subir para a 1ª divisão. Brigou na temporada passada com o Hamburgo ali, São Paulo também, para pegar a 3ª posição. Acabou que o Hamburgo passou em 3º. E pegou o Arminia fora de casa, o Arminia que desceu da 1ª divisão, deu uma sapecada de 3-0. Pega o Colônia, que é um time da 1ª divisão. Esse jogo aqui dá para ficar de olho. Eu vou ficar de olho aqui na correção de preço do Colônia. Tô achando essa odd muito baixa, tá? E também vou ficar de olho aqui no mercado de gols, tá? Não quer dizer que o mercado de gols que eu venha tentar trabalhar seja uma longa exposição, seja um mercado de over 2 à frente, né? Para ter 3 gols na partida, para ter 2 gols na partida, depende da gente que a gente venha trabalhar. Hoje no Karlsruhe, o mercado para mim estava muito esmagado no primeiro tempo, antes do primeiro gol. A partir do primeiro gol, o asiático já teve uma odd um pouco melhor. Eu trabalhei o asiático no primeiro tempo, saiu 3-0 no primeiro tempo, se eu não me engano. A gente conseguiu ter um lucro no asiático. E no segundo tempo eu trabalhei o limite e fui alavancando, né, ao longo ali. O Dortmund, por exemplo, que teve uma cotação muito mais esmagada contra o 1800 Munique, que eu achei até que o jogo seria até mais equilibrado no primeiro tempo e não foi. Até foi, né? Mas o gol acabou saindo ali no chute de fora da área do Donny Malen, depois teve um frango do goleiro, mas os gols saíram. Mas com uma odd bem esmagada, eu preferi ficar de fora, não preferi arriscar para os meus métodos, para minha gestão, não valia muito a pena. Então tem que ver o que vai fazer, o que o ao vivo vai mostrar pra gente. Se vai ser um jogo mais aberto, vai ser um jogo um pouco mais truncado. Hoje o Dresden fez um jogo contra o Stuttgart, que foi 1-0 o jogo foi bem mais truncado, foi um jogo de equipes mais parelhas, assim, a odd também já era um pouco mais, um pouco maior, né, para o limite, para o asiático, assim, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Então a gente tem que entender um pouco essa variação no mercado, tá bom? Lubeck contra o Hansa Rostock. Hansa é o time da 2ª divisão, o Lubeck muito provavelmente é um time de 4ª divisão também. Eu não consigo achar aqui, se eu pegar os jogos do Lubeck, para trás não tem nada, né? Esse de 5ª divisão, o Lubeck, deve ser bem regional mesmo. O Hansa, cara, tem como a gente achar. Vambora. Vamos ver se dá para achar aqui alguma coisa. Lubeck, aqui, Lubeck. Não sei se vai dar pra... Aqui, ó, região norte, aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. É um time que vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos invictos, são 5 vitórias e 3 empates. Mas, pega o Hansa Rostock, uma cotação já aqui bem maior, né? Mas dá pra ver que é bem maior. Eu vou ficar de olho aqui para tentar trabalhar esse back ao Hansa, time do Hansa Rostock na 2ª divisão. Fez uma campanha boa, se manteve na 2ª divisão. É um time também que ataca bastante. Quase tirou o Hamburgo, né, da briga no último jogo para promoção. O Hansa Rostock abriu o placar, tomou a virada. Enfim, é um time bem ofensivo. Dá para ficar de olho aqui no back e ficar de olho aqui também no mercado de gols. Tá bom? Elversberg e Bayer Leverkusen. A gente tem o time do Elversberg. Vamos colar aqui de novo do SofaScore. Vamos passar aqui. Ver se tem alguma coisa. Futebol. Vamos voltar. Cadê? Elversberg.
É o time de Sudoeste. Aqui, ó. Sudoeste tá na terceira divisão. Aqui, ó, tá na terceira liga. Já é um time um pouquinho melhor, né? Pega um Bayer Leverkusen, que se vier com o Bayer Leverkusen o time completo também, dá para tentar ficar de olho aqui, mesmo com essa odd baixa, não costumam fazer odd baixa, mas dá para ficar de olho aqui num Bayer Leverkusen, tá? E também, obviamente, ficar de olho num mercado de gols. Muito provavelmente esses times de casa que sofrem o gol rápido, né, tendem a ir para cima, tentar uma recuperação. As torcidas desses times menores condições na Alemanha são sempre muito calorosas, então empurram o time, mesmo perdendo o jogo, é que empurra. O 1860 Munique, estou repetindo várias vezes ele, mas você pega um time grande da Alemanha, que infelizmente está passando por uma situação, já tem um tempinho, né, de terceira divisão, quarta divisão, por aí vai, mas é um time muito apaixonado, de uma torcida muito apaixonada, que estava hoje perdendo de 3-0 para o Dortmund, empurrando o time, comemorando, gosta de ver o time jogando contra o time grande, entendeu? Igual a Copa do Brasil, que a gente tem um time lá, sei lá, do Piauí pegando um Fluminense, pegando um Flamengo, alguma coisa assim, na Alemanha você também tem isso. Então é uma festa, né, para esses times pegarem um time de melhor condição, passar na televisão, ser transmitido, vale, é importante, mesmo não passando. Então eles dão a vida e é um time que a torcida que vai empurrando, então ficar sempre atento ao mercado de gols, beleza? O Bernie God contra o Paderborn, não tem nem cotação aqui, deve ser uma cotação bem esmagada, tá? Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui. O Werniborg contra o Paderborn, aqui ó, o Werniborg. Nem tem divisão aqui, ó, Oberliga, é amador mesmo, então bem complicado aqui pra gente buscar alguma coisa, eu vou pular. Ilesen contra o Heidenheim, cotação de 1,22 por Heidenheim. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa também do Ilesen. Amador também aqui, ó. Regionalliga Bayer, não tem tipo nem divisão de Sudoeste, é quinta divisão. Vou pular também esse jogo, bem difícil. Bayreuth, se eu não me engano, o Bayreuth tá na terceira divisão, hein? Deixa eu ver aqui. Bayreuth contra o Hamburgo. Acho que eu fiz o jogo do Bayreuth aqui, ó, perdeu por Ingolstadt 1-0. Acho que eu tava na goleada do Ingolstadt nesse jogo, hein? Acho que eu tava na goleada, gol saiu rápido, saiu. Tava na goleada desse jogo que não entrou. Cara, será que o Hamburgo vai dar mole fora de casa? Sei não, hein? Não vem com confiança pra pegar esse back Hamburgo não, tá? Eu vim pra trabalhar aqui se eu vier fazer alguma coisa no mercado de gols. Tá bom? Hamburgo, aqui passou. Fortuna e Kicker Fobernac. O que a gente tem aqui desse Kicker Fobernac? Só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. Aqui, ó. Região Sudoeste, a quarta divisão. 1,50 pro Fortuna. Ficar de olho aqui nesse back Fortuna. Cegena contra o Wolfsburg. 1,08 a cotação do Wolfsburg. Vamos ver que divisão é essa. Esse Carl Cegena. Taranã. Nordeste. 1,08. Bem esmagado, né? Vou ficar de olho aqui. Se eu vier fazer esse jogo, vou ficar de olho aqui. Opa. Correção. No mercado de gols ou na goleada. E último jogo, Stuttgart Kickers e Grottenfurt. O Grottenfurt caiu para a segunda divisão, né? Foi um time que deu para a gente alavancagem pra caramba na temporada retrasada. Subiu bem para a primeira divisão, mas caiu com muita facilidade. Esse Kickers aqui é quinta divisão também. Quinta divisão. Se eu vier fazer alguma coisa, mercado de gols ou goleada. Então matamos a DFB Pokal aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 12 jogos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. Coisa pra caramba, né? Vamos ver se a gente consegue aqui filtrar alguma coisa interessante. Noruega, Alisson e Bodoglin. O Bodoglin tá em terceira, já começa um pouco a encostar no molde, né? Já falei que o Lillestrøm começou a perder um pouco força. O Bodoglin estava lá na quinta posição, sexta posição, tinha que começar a melhorar. Dá para entender o favoritismo aqui do Bodoglin. Dentro de casa, o Alisson em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O Bodoglin fora de casa tem 4 vitórias e 3 derrotas. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, vou ficar de olho aqui num back Bodoglin, se der padrão, e no mercado de gols.
Rankan e Kristiansund. De cara já tento pegar aqui um back Rankan. O Kristiansund é o pior time do campeonato. Todos os jogos que eu fiz dele foi muito fácil, tipo, ter uma leitura para trabalhar contra, tá? Aqui vou tentar pegar o Rankan, um back. Odd e Rosenborg, um jogo bem de meio da tabela. Aqui o Rosenborg é o quinto, o Odd é o 10º. Rosenborg, quem lembra aí de LFoot 95, 97 e tudo mais, era o time mais forte da Noruega na época, né? Perdeu força com a crescida do Molde, do Bodoglin e por aí vai. Dá para entender um pouco essa cotação aqui de back favorito ao Rosenborg. Dentro de casa, o Odd não é um bom mandante, né? Tem 3 vitórias em 8 jogos. E fora de casa, o Rosenborg também não é muito bom visitante, tá? Se eu vier fazer alguma coisa aqui, vou ficar de olho numa correção de preço aqui do Odd e no mercado de gols. Tromsø e Sandefjord. O Tromsø é o 14º, o Sandefjord é o 8º. Dentro de casa, o Tromsø em 6 jogos tem 2 vitórias. Fora de casa, o Sandefjord é um dos melhores visitantes. 1,50 para o Tromsø. Tá errada essa cotação, né? Vou ficar de olho nesse lei e nessa correção de preço do Tromsø. Vou olhar a escalação, tá? Eu vou comentar lá no grupo VIP se eu enxergar alguma coisa diferente disso aqui. Não dá para entender essa cotação de 1,50. Deixa eu ver os últimos jogos entre as equipes. O Tromsø perdeu o último jogo dentro de casa de 3-1. Não dá para entender essa cotação de 1,50. Alguma coisa tem. Alguma coisa tá errada aqui, tá? Vou ficar de olho. E o último jogo da Noruega, Jerv e Vålerenga. O Jerv também é um dos últimos colocados da tabela. O Vålerenga já deu uma subida. Dentro de casa, o Jerv em 8 jogos tem 3 vitórias. Fora de casa, o Vålerenga tem 2 vitórias em 8 jogos. Últimos jogos deles, o Jerv perdeu as 2, né? Fora de casa, tem que ver como é que foi dentro de casa, que o radar esportivo não trouxe pra gente. Dentro de casa, o último jogo do Jerv perdeu pro Sandefjord, ganhou do Rangersund, perdeu pro Rankan e perdeu pro Sarpsborg. Fora de casa, acho que nem interfere muita coisa aqui, que o Vålerenga deu uma melhora agora nesses últimos jogos. E se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho no mercado de gols, até porque trabalhar back Vålerenga ainda não estou conseguindo nessa temporada, e trabalhar um lei Jerv aqui, essa cotação é muito baixa, tá bom? Premiership, começa a Premiership também na Escócia. Quem vai ser campeão, Rangers ou Celtic? A gente tem o Rangers que foi campeão, foi vice-campeão da UEFA, né? Foi da UEFA? Foi da UEFA, né? Foi vice-campeão. Perdeu pro... Nossa, deu branco, cara. Perdeu pro time da Alemanha. Perdeu pro... Não. Caralho. Ah, não, tá certo. Ganhou do Leipzig e perdeu pro Frankfurt, a final. É verdade. E o Celtic foi campeão, né? O Celtic vinha de 9 Scudettos seguidos da Escócia. Tentava fazer o Deca, né? O Rangers foi campeão na temporada passada e o Celtic voltou a ser campeão. O Rangers foi campeão na temporada retrasada, impediu o 10º título seguido do Celtic. Só que o Celtic voltou na temporada passada sendo campeão e o Rangers fez final de competição europeia, muito importante, né? Vou ficar de olho aqui nesse back ao Rangers, vamos ver como é que vai começar o Rangers e o Celtic, muito provavelmente são os 2 times que vão brigar aí pelo título da Escócia, tá? E também vou ficar aqui de olho no mercado de gols, beleza? O resto aqui eu vou pular, tá? O Middleton, que é um time, tipo, bem bom também, dá para ficar de olho aqui na temporada, vou ficar de olho. O House Country, que sempre briga também para cair, vale a pena ficar de olho alguma coisa contra, mas vamos ver como é que vai ser a temporada. O Kilmarnock subiu da 2ª divisão, pega o Dundee, e o St. Johnstone pega o Hibernian. O Hibernian também é um time um pouco mais conhecido, mas vamos ver os primeiros jogos para ficar de olho, tá? Série B eu falo daqui a pouco. Superliga, a gente tem o Zurich, que perdeu a classificação pro Karabag, né? 2-2 empatou. O Karabag tinha vencido o primeiro jogo 3-2. O Zurich foi campeão da temporada passada para cima do Young Boys, né? Que vinha sendo campeão de temporadas, né? Seguidas. O Zurich perdeu de 4-0, não foi? Perdeu de 4-0. Precisa voltar a ganhar. E o St. Gallen que venceu uma e perdeu outra, tá? É um jogo bem parelho. Se eu vier aqui trabalhar esse jogo também, vou ficar de olho nessa correção de preço do St. Gallen, tô achando a odd bem baixa, e vou ficar de olho no mercado de gols.
Suíça, Holanda, segunda divisão, Noruega, cara, tenta trabalhar mercado de gols, tenta trabalhar ambas marcas. Normalmente esses campeonatos são campeonatos muito ofensivos por conta do regulamento, tá bom? Sion e Servette, últimos jogos das equipes. O Sion vem de derrota para o Young Boys 3-0 e vem de vitória para o Lugano 3-2. Servette vem de empate contra o Basel, um bom empate, né? E vem de vitória contra o St. Gallen. St. Gallen vai pegar o Zurich. Aqui fazendo alguma coisa também, vou ficar de olho no mercado de gols. Na Áustria, a gente tem o Red Bull Salzburg jogando contra o Sturm Graz, jogo mais equilibrado. Ó, vai ser raro vocês verem essa cotação de 66 para o Salzburg, tá? Mesmo fora de casa. Essas cotações tendem a ser mais baixas. O Sturm Graz é um time bem complicado na Áustria. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho nesse back ao Salzburg, dependendo de como vem o time para o ao vivo, né? Como vem o time mostrando dentro de campo. E vou ficar também de olho no mercado de gols, tá bom? Série A, vamos lá. Ceará e Palmeiras tem a volta, né? Começando o retorno. O Palmeiras que acabou o primeiro turno como líder. Vamos ver a diferença de pontos aqui, são 4 pontos. São 4 pontos para o Corinthians. O Palmeiras perdeu para o Ceará na primeira rodada. Foi 2-1, 3-2 o jogo para o Ceará. O Palmeiras que tem na terça-feira. Deixa eu ver se é terça-feira aqui o jogo do Palmeiras, da Libertadores. Ceará, Atlético Mineiro, dia 3. Dia 1 é domingo. Não, dia 1 é segunda. Quarta-feira, o jogo Atlético Mineiro Palmeiras. Muito provavelmente o Palmeiras vai botar um time misto e mesmo se botar alguns titulares, no meio do jogo vai fazer substituições, tá? Eu tenho o Palmeiras, minha aposta pré, que eu já mandei lá no grupo pra galera, eu tenho o Palmeiras campeão brasileiro, que é o único título que falta para o Abel Ferreira. Não é que ele vai abandonar a Libertadores assim, mas o Palmeiras já caiu na Copa do Brasil, tem 2 competições para disputar, pega o Atlético Mineiro na Libertadores, que é um jogo bem complicado, tá? Obviamente ele vai dar importância para a Libertadores, que é o título mais importante da América do Sul, né? Mas tem que ficar de olho aqui nesse jogo aqui, que o Palmeiras pode dar uma importância também a mais, tentar controlar o jogo. De cara eu venho tentar pegar essa correção do Palmeiras, tá? Dá para entender um pouco o favoritismo, mas o Palmeiras pode soltar o time ao longo do jogo. E vou ficar de olho aqui também no mercado de gols, até porque o Ceará não tá tão livre aqui não, ó. São só 4 pontos de diferença para a zona do rebaixamento. Já estava mais baixo, o Ceará deu uma recuperada, mas vale a pena ficar de olho, tá bom? Goiás e Curitiba, um jogo de quase desesperado, né? 22-22, 20 pontos tem o Cuiabá pega o Fortaleza, se eu não me engano, no domingo. O Cuiabá que está em 17º, se vencer vai 23, passa algum daqui, tá? Então é um jogo de desesperado. Se eu vier fazer alguma coisa nesse jogo aqui, eu vou ficar de olho no Lei, a pior equipe em campo. Corinthians e Botafogo. Corinthians que eu tenho também para top 6 e top 4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians pegou os grandes, né, nesse primeiro turno fora de casa. O Corinthians vai pegar essa galera ali, o top 6, top 7, top 8, a maioria dentro de casa. O Corinthians que vai ter agora nesse retorno o Yuri Alberto jogando, o Balbuena de volta. É o time que já apanhou para o Atlético Goianiense. Se não passar pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, vai dar mais importância ao brasileiro. Pega o Flamengo na Libertadores, que, né, convenhamos que o Flamengo é um pouco mais favorito do que o Corinthians. Pode não passar, pode dar Corinthians, óbvio, é um clássico nacional, mas o Corinthians pode dar mais importância ao campeonato. Tem que ver como é que vai ser essa escalação do Corinthians, porque na terça-feira tem um jogo contra o Flamengo, tá? Essa cotação de 1,75 para o Corinthians, também tô achando um pouco baixa, tá? Vou ficar de olho nessa correção aqui. E o Flamengo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo já falou que vai vir com um time um pouco misto. O Atlético Goianiense com a corda no pescoço, tá lá na zona do rebaixamento. Não é um time que você olhando para o elenco, para os jogos do Atlético Goianiense, não é um time que era para estar também na zona do rebaixamento. Eu vou ficar de olho aqui nessa correção do preço do Flamengo ao 1,36, estou achando essa odd bem baixa, mas também vou ficar de olho aqui no mercado de gols. Mesmo o Flamengo jogando com um time um pouco misto, tá? O Flamengo aqui já subiu na tabela, precisa
pontuar mais para brigar com Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro pelo título brasileiro. Mesmo o Flamengo jogando com um time misto, vai brigar ali, vai tentar vencer a partida e ganhando a partida, vencendo a partida ali ao longo, o Atlético Goianiense vai jogar o time para frente, vai buscar uma recuperação de resultado, e o Atlético Goianiense também vencendo o jogo, empatando ali, o Flamengo vai tentar buscar uma recuperação, e dá pra gente ficar de olho no mercado de gols no final da partida. Beleza? E para matar aqui, Série B. Matar não, cara, agora que eu lembrei, tem coisa mais para trás aqui. Mas vamos lá. Brusque e Cruzeiro. Cruzeiro é o líder da competição. O Brusque em casa tem 4 vitórias em 9 jogos. O Cruzeiro fora é o segundo melhor visitante. Cotação 2,40 para o Cruzeiro. Poderia estar até um pouquinho mais baixa aqui, né? Então aqui eu vou ficar de olho nessa correção de preço do Brusque, né? Trabalhar esse leia o Brusque aqui. Londrina e Criciúma. Londrina é o sétimo, né? O Tombense venceu hoje, foi a 32. Londrina é o 7, mas se o Londrina vencer, vai a 32 também, volta para a 5ª posição, 6ª posição mais ou menos. O Londrina em casa tem 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, é um bom mandante. Fora de casa, o Criciúma em 9 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Vou tentar aqui pegar alguma coisa em lei ao Criciúma, tá? Essa cotação aqui, mesmo do Londrina ser um pouco mais baixa, o mercado não viu o Londrina como super favorito. E é quase um clássico ali, né? De região. Novo Horizontino e Vila Nova. Novo Horizontino é o 11º, já esteja melhor na competição. O Vila Nova é o 20º. Vila Nova que mais uma vez vai brigar ali para não cair para a 3ª divisão. Quem não segue no Instagram a 3ª divisão, segue. Todo mundo usou o Vila Nova, infelizmente, mas o Instagram ficou com sucesso com o Vila caindo contra o Vitória, né, dentro de casa. O Novo Horizontino é o 10º melhor mandante, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E o Vila Nova, em 9 jogos fora de casa, é o segundo pior, né, visitante, que o Vasco aqui não marca o radar esportivo, ainda não venceu. Fazendo alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho nesse back ao Novo Horizontino. 19 horas, Ponte Preta e Operário. Ponte Preta é 15º, Operário é o 16º, está ali na média. Dentro de casa, a Ponte tem 3 vitórias em 9 jogos, só fez 5 gols em 9 jogos e tomou 3, um jogo bem under, né? Demonstrando aqui. Fora de casa, o Operário fez 7 gols e tomou 13. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu tô achando a sorte da Ponte Preta baixa, tá? Vou ficar de olho aqui nesse leia Ponte Preta, nessa correção de preço. E para encerrar a Série B, CSA e Ituano. CSA é o 17º, perigando na zona de rebaixamento. Em 20 jogos, ó, tem 3 vitórias só o CSA. Dentro de casa, em 9 jogos, tem 2 vitórias, 8 gols feitos e 7 tomados. Fora de casa, o Ituano tem 2 vitórias em 10 jogos. Fez 10 gols e tomou 13. É um jogo também aqui para ficar de olho. Um lei a pior equipe, tá bom? Vamos ver se é uma coisa aqui mais interessante. Eu sei que tem. Não tá marcado ali, mas eu sei que vou achar alguma coisa aqui interessante. Ligue 2 não, Copa da Itália não, Noruega não. Aqui, ó. Porto e Tondela, Supercopa de Portugal, né? Se eu vier fazer alguma coisa aqui, eu vou ficar de olho num back ao Porto, tá? Vai ser o primeiro jogo do Porto que eu vou fazer na temporada. Tem mais. Aqui não tá marcando, mas tem mais. Ó, a gente vai ter... Não tem na França, aqui só tá marcando isso. A gente vai ter Community Shield. Não tem aqui, né? Ah, tem aqui, ó. Community Shield. É um amistoso para rico, né? Liverpool City, jogo valendo o título, tá? Vale a pena ficar de olho aqui. Vou ficar de olho aqui no leia a pior equipe em campo e no mercado de gols. Eu vou dar entrada amanhã. Amanhã não, né? Vou dar entrada daqui a pouco. Já vi a cotação bem interessante para ambos os times tomando cartão amarelo, paga 1,72, tá? Vale muito a pena ficar de olho nisso, mas obviamente no ao vivo vou trabalhar aqui, ficar de olho no leia a pior equipe, vou ficar de olho no mercado de gols. A gente tem Luiz Dias no ataque, Salah no ataque, Haaland estreando pelo City em jogo principal. A gente tem o Darwin Núñez estreando também no jogo principal do Liverpool. Vai ser um jogo bem interessante aqui para ficar de olho. Na França, a gente tem a Copa da França, PSG e... Deu branco, vamos copiar.
Vamos copiar aqui do Sofa Score. Ou é domingo esse jogo da França? Será que é domingo? Acho que é domingo da França. Aqui, ó. A gente tem final também na Copa da Holanda, Ajax PSV. Vale a pena ficar de olho também nesse jogo. Acho que a Copa da França é domingo. Só para passar a informação correta aqui para vocês. Deixa eu passar um pouquinho aqui o SofaScore para domingo, para ver se é isso. Aqui, é domingo. PSG e Nantes. Então é domingo. Mas aqui eu não achei pelo menos a Copa da Holanda aqui. Vale a pena ficar de olho também nesse jogo entre Ajax e PSV. Tá bom? Jogo pra caramba, vocês viram, tá? Provavelmente eu não vou conseguir fazer todos os jogos. Tem mais de 40 jogos pra gente trabalhar no ao vivo nesse sábado. Filtrem os jogos que vocês vão fazer. Já falei com vocês várias vezes, não fiquem vendo gráfico, não fiquem estudando estatística, tá? Vem o jogo, se vocês acharem uma oportunidade maneira, trabalha. A gente vai dar entrada lá no grupo VIP, a gente vai tentar mandar entrada também no grupo Free, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo aqui, segue a gente, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha com os amigos. Muito provavelmente eu deixei passar alguma informação aqui, tá? Tentei fazer o vídeo um pouco reduzido, sei que o vídeo hoje ficou longo, mas tem bastante coisa pra gente ver, bastante coisa pra gente fazer. Eu tive que passar para vocês as informações mais relevantes. Beleza? Amanhã tamo junto. Valeu!